Olá, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas. Tudo bem? Trazer aqui 2 minutinhos aqui, talvez 6. Como é que vocês estão? Vamos para nossa aula hoje. Hoje a gente vai para a continuação do que nós falamos ontem sobre infecções pós-atendimento, inflamações pós-atendimento. Para vocês. Deixa eu ver, tá gravando aqui? Tá gravando aqui também? E tá gravando aí. Beleza? Bom dia, Suelen. Bom dia, Aninha. Bom dia, maravilhoso. Bom dia, Natalino. Natalino, hoje eu vi o vídeo do menino lá do Natalino. Tá gigante, né? Adulto, já viu ele? Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Vilma. Sejam todas muito bem-vindas. Cadê, ó? Já viram isso daqui, ó, na mesa de vocês? Esse tipo de inflamação aqui, ó. Hoje a gente vai discutir sobre isso. Ontem nós falamos sobre esse processo, mas do ponto de vista do conhecer, né? Então nós falamos das possibilidades. A Natália falando aqui, como que eu vou enviar a mensagem com antecedência, porque toda vez está atrasando. Não é questão de eu querer, é que as coisas não dá certo. Tá? Mas amanhã eu prometo para vocês que 11 horas cravado eu tô aqui, tá? Porque aí quando eu fui apertar o botão da câmera, aí tinha luz. Ah, não sei o que lá, e a câmera. Ah, não sei o que lá, e a mesa. Ah, não sei o que. Aí ia trazer uns minutinhos, tá? Mas se você puder aí avisar as meninas também para elas entrarem, falar, ó, estamos ao vivo agora, para poder todo mundo entrar e falar que a partir de amanhã já vai ser 11 horas cravado, tá? Eu vou ver se eu entro até 10h59. Tá bom? Beleza? Ajeitar meu cabelinho aqui de alfafa, que tá aqui, ó, tem um perdido. Bom dia, né? Me elogiar, ninguém quer me elogiar não, né? Dizer que eu tô bonito, tô arrumado, que as coisas estão fluindo, ninguém quer não, né? Deixa eu tirar essa câmera aqui. Vem cá, barrigudinho, tá assistindo aí? Eu sei que você... Vem cá, vem cá. Não vou passar vergonha agora não, que eu te chamei, você não vai vir. Bom dia. Beleza, Kelly. Aqui, ó, minha barrigudinha. Tá usando a minha calça. Agora tô usando roupa dele. Não cabe mais. Olha como é que a câmera é mentirosa, né? O Natalino tá falando que eu tô magro. Mal sabe ele que tá com essa camisa, chega, tá arrochado, tá quase rasgando. Bom dia, Débora. Bom dia, Leandro. Despertador 8h58. Vou começar as aulas 10h58, né? Porque assim a gente não atrasa e tem certeza, né? Mas, gente, normalmente tá tudo certinho aqui. Só eu sei hoje e ontem, mas prometo pra vocês não sonsar mais, tá? Ó, atendendo e assistindo, que legal, que demais. Bom dia, Rê. A Rede aqui. Ó, bom dia, Selma. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Artenise. Bom dia. Vamos lá, vamos falar sobre o nosso conteúdo de hoje. Quero saber de vocês aí, se vocês também já colocaram para despertar no celular de vocês, porque a gente mudou o nosso sistema de live e a gente está adaptando cada vez mais a entrega e melhorando aquilo que a gente está colocando aqui durante as aulas, né? Ontem nós falamos sobre processos inflamatórios e infecciosos pós-atendimento, mas falamos de uma abordagem diferente. Uma abordagem relacionada à apresentação das possibilidades que poderiam acontecer na mesa de vocês, né? Desde uma inflamação normal, desde uma inflamação com infecção bacteriana, a gente também falou um pouquinho sobre infecções fúngicas e comentou a possibilidade também de uma inflamação que está relacionada com o desenvolvimento de alergia, né? Só que como o ponto era infecção das unhas ou infecção ao redor do dedo, a gente não aprofunda em alergia e não vai se aprofundar hoje também não, tá bom? Beleza? Ó, eu já nem preciso colocar para despertar. Biologicamente já estou programado para essa aula. Que legal. Tá igual criança, né? Que já acorda no horáriozinho certinho ali sempre. Muito bom. Maravilhosos.
Ó, hoje tirei o dia para curtir todas as postagens, descobrir seguir desde 2020. Meu Deus, eu não acredito, Tami. Meu Deus. Que legal, que demais. Realmente, a gente fez 6 anos de Doutor da Química, né? Oi, Paulinha Índia. Um beijo pra você, maravilhosa. Eu vi que você mandou mensagem no WhatsApp, mas ainda não tive tempo nem de ler, tá? Mas eu vou dar uma lida lá e vou te responder. Vamos lá, ó, faltando a Nícia aqui, nossa vizinha, nunca mais veio. A outra vizinha aqui, a Débora, tá aí presente. E a gente vai falar sobre o processo do entendimento, né? Nós falamos ontem muito sobre a questão do que pode aparecer, né? Do que pode aparecer na sua mesa. Então, repetindo, nós separamos aqui os 3 dias para desenvolver a minha metodologia de ensino, que é baseada em 3 pontos principais, que é conhecer, entender e praticar. O que seria o conhecer? O conhecer seria a apresentação do problema. Olha, mostrar para você que existe problema, que existem possibilidades. Entender é como aquilo está relacionado com o seu trabalho, e praticar é o que você deve fazer durante o seu atendimento para que não haja problemas ou para que pelo menos esse problema seja minimizado. Ontem nós fizemos a apresentação e hoje a gente vai entender como isso influencia no seu trabalho. Primeiro ponto aqui, quando a gente está falando de inflamação pós-atendimento, é muito comum a Ney Design sentir que ela é a culpada do problema, e isso nem sempre é verdade. A culpabilidade, o sentimento de culpa, às vezes é algo comum, às vezes é algo esperado e às vezes é algo embutido pela cliente em vocês após o atendimento, quando há uma inflamação. Pode ser que você esteja envolvida com esse processo inflamatório ou mesmo infeccioso? Pode, mas pode ser que não. Então, quando é que a gente vai se preocupar? Quando a gente não vai se preocupar? O que a gente deve fazer? O que a gente não deve fazer? Então, pensando nesse ponto, quais são os fatores relacionados ao início de uma inflamação ao redor da área da unha, na região periungueal? A gente está falando de mão suja, irritabilidade, seja de produto ou seja de fator físico, como por exemplo um desgaste ou um método abrasivo com lixa, com broca, com alicates, tá? Tudo isso vai aumentando ali a irritabilidade e a sensibilidade daquela região. Pode evoluir para uma inflamação sem infecção? Pode. Pode evoluir para uma inflamação com infecção? Também pode. E tudo isso você pode ou não estar relacionada com um problema desse. Se a gente imaginar uma mão suja, e eu gosto muito de exemplificar vocês, é que a mão suja, ela traz uma variedade microbiológica que a gente não tem ideia de onde vêm todos esses micro-organismos, tá? E isso é um grande problema, principalmente quando a gente está falando não de infecção de unha, mas de infecção da pele ao redor da unha. Então, processos inflamatórios, infecciosos ao redor da unha, como por exemplo uma paroníquia, é causado por bactérias que estão ao redor, que estão ali na sua pele, bactérias do dia a dia, bactérias às vezes oportunistas, que a gente chama, justamente porque elas não causam uma infecção à toa. Ela espera uma abertura, uma porta de entrada para o seu corpo e ela vai lá e acaba infeccionando. Por exemplo, a clássica, nós falamos ontem, nós falamos domingo, né, na aula Tira Dúvida e no workshop de infecções, que a Staphylococcus aureus é muito comum, né, que a bactéria Staphylococcus aureus é uma bactéria muito comum que habita boa parte dos narizes das pessoas. Então, uma das bactérias mais comuns para infeccionar e para inflamar esse dedo são bactérias que estão aí na pele, principalmente a Staphylococcus aureus, que pode colonizar o seu nariz. Pela colonização no seu nariz, ela vai fazer uma inflamação? Você vai ficar com coriza? Vai sair catarro? Não, ela fica ali colonizando, esperando um momento para que haja um machucado, para que haja um processo inflamatório sem controle,
para ela poder se desenvolver. Então, pensa só, a sua cliente já enfia o dedinho no nariz lá, tirando as caquinhas, tirando sujeirinha, vai no banheiro, já não lava a mão para fazer o número 2, para fazer não, né? Sair do número 2 e você não faz nenhum processo higiênico, você não pede para a cliente lavar a mão, você não pede para a sua cliente passar um álcool 70 e acredita que o álcool isopropílico a 99 ou um PrEP é o suficiente para fazer a higienização. Coisa que a gente já falou aqui várias vezes que não é. Ah, mas está escrito no rótulo. Esquece. O problema dele está escrito no rótulo. A gente vai ignorar essa situação porque, de fato, a gente só vai fazer aquilo que a gente tem certeza que tem resultado e vamos fazer também o básico bem feito. É só focar no básico bem feito, gente. No básico bem feito, tá? E antes de eu avançar, eu quero te fazer uma pergunta. Vocês acreditam mesmo que aquilo que está escrito no PrEP realmente entrega? Tá? E para você que está entrando, saiba que a gente tem aula aqui toda segunda, terça e quarta, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã a gente já começa, hoje deu uma atrasadinha de 2, 3 minutinhos, mas não me levem a mal, tá? Amanhã a gente já vai começar 11 horas em ponto, vou tentar até chegar aqui 10h59 para você não perder esse conteúdo. Outra coisa, a gente já começa às 11 horas da manhã dando conteúdo, então se você chega atrasado, você já perde o assunto, você já perde ali o conteúdo para você poder estudar e também trabalhar. Nós estamos desenvolvendo as nossas lives através da minha metodologia, que é a metodologia CEP, Conhecer, Entender e Praticar, e que eu estou experimentando trazer ela dividida aqui para vocês em um determinado assunto. Antigamente a gente fazia as lives muito soltas, vários temas diversificados, mas sem um grande aprofundamento, né? Então hoje nós resolvemos separar isso. Então a gente vai trabalhar a parte do conhecer na segunda, a parte do entender na terça e a parte do praticar na quarta-feira, tá? Tchau, Kellyzinha. Tudo bem, não tem problema não. Ó, o meu português do Brasil não é assim tão vasto. Me esclarece, por favor, o que é coriza. Coriza é o ranho, né? Aqui no sul fala ranho, né, amor? É ranho? É uma... escorre ali uma secreção nasal. Se você não sabe o que é coriza, ranho também você não vai... ranho você também não vai saber, né? Deixa eu ver o que é. É isso aí, nariz escorrendo, é a secreção nasal aqui do nariz. Do nariz, né? Se é nasal, é do nariz. Então, enfim. Tá? Ponto. Ok? Catarro. Não, nem sempre catarro, né? Catarro nem sempre é coriza. Coriza é mais um líquido mais claro, que fica ali sempre escorrendo. Catarro já é, às vezes, aquele blocão mais escuro, né? Amarelo, mais grosso. Ó, ranho é usado aqui em Portugal. Ah, tá vendo? Como é que a gente vai se entendendo? Né? A gente vai se entendendo aí. Que legal, né? Imaginei que não falasse ranho aí, não. Achei que fosse algo mais Brasil. Tá? Show? Então, existe uma infinidade de coisas e de problemas que podem acontecer durante o dia. Isso aí, tipo uma aguinha que escorre pelo nariz. É isso. É legal, né? É legal isso. É legal. Não ranho, né? Não ranho não é legal não, mas é legal a gente estar discutindo formas de explicar uma palavra diferente. Tá? Ó, legal. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso assunto aqui. Beleza? Então, formas de você ter problema ali ao redor da unha. Deixa eu até estufar o peito aqui para sair bonito no vídeo, né? Forma da gente desenvolver esses problemas. Nós falamos basicamente da higienização das mãos, é muito importante, mas isso é uma questão de prevenção e prevenção relacionada diretamente ao seu trabalho, tá? Então, como que você pode fazer para diminuir os processos inflamatórios e infecciosos do seu trabalho? Primeira coisa, higienização das mãos e álcool 70. Altair, eu não tenho uma pia separada para minha cliente lavar as mãos, mas você tem uma pia do banheiro.
O ideal seria uma pia separada, mas não tem? Ok, pede para sua cliente lavar a mão ali dentro do banheiro e passar o álcool 70 ali também, né? Então pede para sua cliente lavar a mão na pia do banheiro e também passar o álcool 70. Pronto, isso já vai ajudar, porque a gente já vai tirar toda aquela sujeira que vem ali de casa, que vem do trabalho, que vem de diversas outras atividades que ela fez durante o dia para fazer o atendimento. Também quero perguntar, quem estava nas aulas anteriores, se fez o desafio de observar a mão da cliente suja, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui você lavando a mão. Tenho certeza que você vai se surpreender com o caldo preto que vai sair dessa mão, tá? Então, quando você lava as mãos quando você lava as mãos com álcool 70, ó. Quando você lava as mãos com água e sabonete líquido e passa álcool 70, você já faz um processo de prevenção em relação a essa infecção que pode acontecer tanto na unha quanto ao redor da unha. Mas isso não vai evitar os processos inflamatórios e nem infecciosos. Isso vai eliminar bastante as causas, mas não vai te proteger 100%. E um grande detalhe aqui é justamente essa questão da proteção. Porque se você não tiver um bom protocolo de atendimento, se você não tiver registro dos problemas que acontecem no decorrer dos seus atendimentos, você fica desguardado juridicamente. Então, primeira coisa, eu preciso ter um protocolo fixo, um protocolo em que eu respeito, um protocolo que eu estou sempre utilizando de atendimento, que dentro dele tem ali a utilização, a aplicação de lavagem das mãos com água e sabonete líquido e aplicação do álcool 70. Por que isso é importante? Porque eu removo as bactérias, removo os micro-organismos, removo o fungo, removo tudo aquilo que pode infeccionar ali como uma bactéria, talvez um micro-organismo oportunista, né? Que eu já mencionei para vocês, que é o Staphylococcus aureus, que fica muito aqui no nariz, também pode ficar na pele ali, sem gerar uma infecção, mas esperando o momento certo para ele entrar através de uma porta, como um corte, como uma abrasão ali na região da borda queratinizada e afins. Também machucados ou inflamações promovidas por produtos químicos, principalmente a gente está falando sobre os removedores, né? Principalmente que a gente está falando de removedores com ou sem acetona. Nós também podemos estar avaliando aí os removedores de cutícula ou os amaciadores de cutícula. Também podem causar irritação na pele se não bem aplicados, se não bem lavados após a utilização. E a gente também pode, relacionar aí processos infecciosos com processos inflamatórios que advêm da alergia, né? E você também já sabe, produtos de alongamento de unha e de esmaltação em gel não podem tocar na pele. Mas esse não é um grande fator principal do desenvolvimento da alergia atual. É sim você não saber polimerizar da forma adequada. Tá? Deixa eu olhar aqui para não perder. E aí quando que eu vou começar a me assustar com um processo infeccioso, ou quando eu vou saber que de fato aquilo ali foi causado por mim, quando eu vou ter o receio de fazer um atendimento numa cliente? Vamos definir isso daqui agora, tá? Isso é algo muito simples. Primeira pergunta que você precisa fazer quando uma cliente vier com um processo de paronychia nas unhas, né? Um processo de paronychia ao redor das unhas. É se perguntar se você tem um protocolo de atendimento que utiliza lavagem das mãos com água e sabonete e aplicação de álcool 70. Tem isso? Você aplica? A sua cliente sempre lava antes do atendimento? Então, esquece, muito provável que você não esteja envolvida diretamente nesse problema, ok? Já começamos assim, já começamos a tirar uma tonelada aqui, ó, do ombrinho da profissional. Segundo fator, você fez um bife, você cortou a sua cliente, você machucou a sua cliente? Não machuquei, não fiz bife, não sangrou, não irritou, eu fiz uma cuticulagem segura, eu fiz uma cuticulagem às vezes com micromotor, né, aquela manicure russa, não machucou. Beleza, mais outra tonelada que a gente retira, né? Então, mais outra não, né? Menos uma tonelada ali sobre o corpo da profissional, para que a gente possa ter mais segurança em relação ao que a gente vai responder a cliente. Esses são fatores básicos, tá? É a higienização prévia,
lavando água, né? Lavando com água, sabonete líquido e aplicando álcool 70 e não fazendo nenhum machucado, seja bife, um corte, com os materiais perfuro-cortantes que nós trabalhamos. Materiais perfuro-cortantes são o quê? Aqueles que perfuram e que cortam. Então, broca, alicate, espátula, tudo isso pode causar algum dano se não bem trabalhado, se não tiver uma boa destreza ali, e pode machucar sua cliente, tá? Então, se eu faço esses 2 passos, ó, relaxa, provavelmente isso daí não tem nada a ver com você, profissional. E aí a gente vai começar a avaliar o que aconteceu no dia a dia da cliente. Eu não lembro quem, tá? Eu não lembro quem, mas se tiver aí na live, me diz. Uma aluna minha entrou em contato comigo e falou, olha, se eu não me engano foi a Luciana também, tá? A Luciana dos Anjos. Mas uma aluna minha entrou em contato comigo e falou, Altair, a minha cliente mandou foto aqui dessa paroníquia e foi logo depois do meu atendimento, mas foi algo aí em torno de 1 semana. Aí eu, peraí, depois de 1 semana, a sua cliente começou a mostrar um desenvolvimento de paroníquia? Será mesmo que foi você? Aí eu perguntei, você pede para, né? Aí vem as perguntas na cabeça da gente. Você faz a higienização com água, sabonete líquido e aplica álcool 70? Faço. Você fez algum bife nessa cuticulagem? Não. Aonde começa essa paroníquia? Então, aonde começa essa paroníquia? Olha, é bem numa regiãozinha aqui lateral, quase, né, saindo da unha, quase na parte mais digital do dedo, né? Quase na parte mais digital do dedo. Eu falei com ela, olha, bem provável que não tenha nada a ver com o seu atendimento. Será que a sua cliente não machucou essa mão antes? E aí, na investigação, a gente descobriu que a cliente estava mexendo ali com as plantinhas, estava mexendo com plantas que tinham espinhos e que ela teve um machucadinho, que ela mexeu ali por leve, né? Não lembro nem se ela de fato sentiu que machucou, mas como a gente está falando de manuseio de plantas, principalmente manuseio de plantas com espinho, existe uma possibilidade muito grande de um leve corte promover uma paroníquia. Às vezes a cliente nem sente esse corte causado ali pela planta, mas várias bactérias que estão envolvidas ali, que estão, né, cobrindo aquela planta, e pode ter certeza, muitas bactérias vivem ali ao redor das plantas, muitos micro-organismos vivem, e através de um mini corte já é o suficiente para infectar um ser humano e inflamar, e ficou muito feio. Não ficou como esse, tá? Mas ficou bem inchado, bem amarelado, cheio de pus, justamente por um mini corte causado no dia a dia da cliente, né, manuseando ali uma planta. Olha só que loucura. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma zoonose chamada esporotricose. A esporotricose é uma doença que normalmente pega nos gatinhos, né? Sabe esses gatinhos fujão? Sabe quem é dono de gato e deixa o gato passear na rua? Eu, quando tinha gato, eu não deixava os meus gatinhos sair de dentro de casa. Eu não tinha possibilidade de fazer um gatilho, não tinha possibilidade ali de colocar eles no quintal com tela e tudo, mas eles viviam dentro da minha casa. A minha casa era grande e as janelas eram todas cheias de telas. Para quê? Para eles não fugirem. Por que eu não deixava eles fugirem? Porque na rua eles brigam, né? Gato é muito territorialista, pode encontrar outra ganguezinha de gato ali e se machucar e às vezes morrer nessas brigas. E também tem outra coisa que é o esporotricose. É o gato subir ali numa árvore, às vezes se machucar e esse micro-organismo infeccionar o gatinho. E é uma coisa horrível, porque essa infecção no gato gera ali uma deformação, às vezes, do narizinho, da orelhinha, da face, da patinha, né? Onde pega e se desenvolve é um problema muito grande. E a esporotricose é uma zoonose. Ela pode também passar para o ser humano. Então é muito complicado. Por isso que eu não deixava os gatinhos soltos, que é algo que pode ser tanto prejuízo para a saúde dele, quanto prejuízo para quem está dentro de casa. E adivinha só, pegou da onde? De uma árvore, né? Bom dia, Mary, minha linda, maravilhosa. Tô com saudade de você, Mary.
Tô com muita saudade de conversar contigo. Deixa eu ler aqui, ó. Ó, a Déborazinha confirmando e a Leia falando aqui, ó. Uma dúvida. Ao terminar a unha, o uso de óleo já ajuda a diminuir a sensibilidade e reconstrói a área que foi agredida? Boa pergunta, tá? Em relação à reconstrução, a reconstrução não vai ser acelerada. O que a gente pode fazer é evitar com que ela seja lentificada. São duas coisas diferentes aqui, tá? Principalmente quando a gente fala, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é muito comum. Vocês já ouviram falar em pomadas de cicatrização pós-queimadura? As pomadas de cicatrização pós-queimadura, elas não aceleram o processo de cicatrização. O que elas fazem é impedir com que o seu corpo tenha problemas de lentidão na cicatrização, tá? Então ela está ali evitando os micro-organismos, está ali com algum agente antimicrobiano, ela também está ali hidratando melhor aquela pele, mas ela não acelera o processo de cicatrização. O que ela faz é proteger para que não haja uma redução no tempo de recuperação. A mesma coisa acontece nessa questão de recuperação da pele, tá, Leia? A pele ela não vai ter uma recuperação acelerada. O que ela vai ter, se você fizer os cuidados adequados, é uma recuperação não lentificada, tá bom? E o uso de óleo é muito bom, principalmente se você estiver usando um bom óleo hidratante, um bom creme, e também se você quiser utilizar o óleo de melaleuca ali também para passar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não pode usar óleos essenciais diretamente na pele. Se o seu óleo de melaleuca for muito concentrado, é importante você diluir ele em outro óleo, seja num óleo de milho, um óleo de azeite, um óleo mesmo de soja. Já é interessante você aplicar, porque os óleos, por exemplo, dependendo da concentração, quando eles têm muito bioativos, eles também são muito irritantes. E aí você pode gerar um processo inflamatório exagerado, não é um processo infeccioso, mas um processo inflamatório exagerado acaba abrindo mais portas para um processo infeccioso. Então, hidratação sempre muito bem-vindo. E nas primeiras horas ali do dia, é muito importante que a sua cliente mantenha a higienização das mãos, lavando, passando álcool 70 de vez em quando ali, porque a gente protege o corpo de algum processo infeccioso, tá? Ó, o que faz para tratar a paronique? A gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Ontem nós falamos sobre a nossa etapa de conhecer, hoje a gente está falando sobre o entendimento e amanhã as práticas que vocês podem ter durante o trabalho de vocês, tá bom? E aí, voltando ao assunto da cliente. Cliente chegou e já avisou você, olha, processo inflamatório aqui, né? Mandou fotinho do dedo dela, a cliente mandou lá uma foto para você, uma paroníquia, o processo já está começando a gerar pus. E aí, né? Será que fui eu? Será que não fui eu? Voltamos novamente para o raciocínio. Eu tenho um protocolo bem definido de higienização? A minha cliente sempre lava a mão com água, sabonete líquido e aplica álcool 70 antes do atendimento? Tem. Então, menos 1 tonelada. Durante esse meu atendimento, eu não fiz machucados, não fiz cortes, não machuquei a minha cliente. Beleza? Menos 1 tonelada. A minha cliente saiu do meu espaço e eu fiz as orientações adequadas. Eu pedi para ela fazer a hidratação, eu pedi para ela manter uma boa higienização, principalmente pós-cuticulagem. Sim, menos outra cuticulagem. E aí, ainda existe um processo de paronique ali? Vamos investigar o que aconteceu durante o dia dela. Como, por exemplo, eu dei aí a questão da cliente que estava mexendo com plantas e surgiu uma paronique. Isso só foi possível sair do processo de imaginação quando a gente avaliou o local específico dessa paronique, que é quase saindo ali da parte da unha, da parte periungueal, para a parte digital. E por que nós tivemos mais facilidade de identificação que era algo não relacionado ao processo de manicure? Porque naquela região, a nossa colega não fez cuticulagem, a nossa colega não fez nenhum método de abrasão. Então, aquela parte não estava sensibilizada, aquela parte não tinha uma defesa diminuída. Aí fez com que nós parássemos de pensar
no processo de manicure para algo externo do atendimento, onde nós identificamos que a cliente estava trabalhando com plantas, principalmente plantas que haviam espinhos, roseira, rosas, e aí, de fato, vimos que era uma grande possibilidade o espinho, né? Se eu também não me engano, ela tinha reclamado que teve aí um espinhozinho que estava incomodando ela, né? E aí, a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? A corda sempre estoura para o lado mais fraco, que é a manicure. Porque a cliente vai começar a perturbar, perguntar e querer induzir, não necessariamente essa cliente, mas muitas clientes induzem, olha, você que errou, você que fez BO, você que me machucou. E aí? E aí eu faço convite para vocês. Entrem no Jus Brasil e coloquem lá, paroníquia. Vocês vão ver mais de 470 resultados relacionados a processos onde manicures e podólogas foram processados por conta de paroníquia. Algumas ganharam, algumas perderam. As indenizações são algo de R$1.000 a R$10.000. Tá? Por quê? Porque eu não tenho um processo, né? Porque eu não tenho um processo de higienização clara, bem definido e sistematizado. Porque eu não tenho a questão do manuseio e segurança na hora de uma cuticulagem. E eu também não tenho registro de nada desses meus processos. Ó, eu tinha uma cliente que usava muito produtos fortes para limpar utensílios no seu restaurante sem luvas. Pensa como era a situação da pele dela. Ela vivia com paroníquia. E, se eu não me engano, ontem a gente teve um caso específico sobre isso na aula de tirar dúvidas. Porque a aluna falou, olha, minha cliente, ela gosta muito de usar produtos de limpeza forte. Ela trabalha na área de auxiliar de limpeza, então está sempre ali em contato. E, de vez em quando, ela vem com um problema. Ela tá com fungo nas unhas, acho que se não me engano era fungo ou pseudomonas, mas pelo que eu lembro era fungo. Ela tá com fungo nas unhas, eu tô ali fazendo o serviço nela e de vez em outra ela vem com paroníquia também. E aí, o que eu faço? Sinceramente, abandona. Melhor coisa que você vai fazer na sua vida é perder uma cliente que não se cuida, não se respeita. E se ela não se cuida, não se respeita, você acha que ela vai cuidar de você? Você acha que ela vai cuidar de você e vai respeitar você? Não vai. Isso é um grande problema hoje da gente querer abraçar o mundo. Eu sei que existe o desejo de estar sempre tendo clientes. Que a gente não pode perder um cliente à toa, né? Porque querendo ou não é dinheiro entrando, mas será que vale a pena você atender uma cliente que está sempre retornando para o teu espaço com problema? Né? Vocês acham que as pessoas na rua, quando olharem um problema daquele na unha dela ao redor, vão pensar em todo o histórico de vida dela e profissional, que é aquilo que causa os problemas? Ou você acha que elas vão acusar e já apontar mesmo que inconscientemente que o problema dela está relacionado com alongamento de unhas? Ó, hoje ela não é mais minha cliente, eu fui deixando de marcar ela e ela foi para outro profissional. E ela ainda tinha diabetes, pensa no perigo. Débora, incrivelmente, se eu não me engano, essa cliente aí, do exemplo que eu te dei, da aula de ontem, também tinha algum problema de saúde interessante. Não lembro se era diabetes ou se era outro. Mas, pelo que eu me lembro, tinha sim. Então, é algo, gente, que se você não prestar atenção, ó, sua carreira que está indo rala abaixo, tá? É o seu nome, ó, tá? Só ladeira abaixo, entrando lá na sarjeta e indo para o esgoto. Se a gente não tem segurança, se a gente não tem protocolo, se a gente não tem registro dos nossos atendimentos, a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem segurança nem moral, né? Facilmente questionável os nossos atendimentos. Tá? E, né? Ó, a Mary falando aqui, ó, por esse motivo e outros devemos usar ficha de anamnese em todos os atendimentos, fotografar as unhas com e sem esmalte. Perfeito, Mary. Tem que fazer o registro. E avançando aqui, o que eu posso fazer, né? Eu não vou entrar em termos de atendimento de modo geral, mas eu sabendo que aquilo não tem algo relacionado com o meu atendimento, infelizmente eu não tenho nada o que fazer. Eu vou ter que apenas orientar a minha cliente no médico. Porque eu não posso furar. Eu não posso drenar aquele pus. Não existe. Gente, se vocês querem acabar com a vida profissional de vocês, furem uma paroníquia, drenem o pus de uma paroníquia. Quer acabar com sua vida profissional? Fure uma paroníquia. Drenem uma paroníquia. Vocês vão destruir tua vida profissional.
Porque aquilo, sem um acompanhamento médico, sem um antibiótico sendo manipulado ali, sendo ingerido e aplicado topicamente, pode ter certeza que aquilo pode, nossa, meu Deus, pode evoluir para algo seríssimo. Olha, eu tenho cliente assim e o pior é que ela demora demais para manutenção. Isso é horrível. E não é horrível para você que está dependendo do dinheiro, né? Mas sim horrível para os cuidados das unhas. E vocês, maravilhosos, me contem aqui, vocês já tiveram algum problema desses nos seus atendimentos? Comentem aqui para mim se vocês têm alguma história. E eu também quero perguntar para vocês se essas últimas aulas têm sido boas para vocês e têm servido também de alerta para a utilização de um protocolo de higienização antes do atendimento como modo mesmo de segurança, como modo de proteção. Tem feito sentido isso, essas aulas? E por falar nisso, a gente fala, né? A gente comenta sobre paroníquia, mas se você quiser aprender mais, não só sobre mancha nas unhas, sobre paroníquia, alterações unguiais, anatomia, a gente tem um curso específico para você, que é o curso Expert em Saúde das Unhas. E se você quer realmente, se sente preparado para dar o próximo nível no seu atendimento, chama a gente no WhatsApp, link da bio, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido tudo isso para vocês. Ó, Sueli falando, graças a Deus não. Glória a Deus, eu nunca tive. Que bom, que bom. Ó, aula maravilhosa, abriu muita mente da gente. Aulas imprescindíveis, sim. Ó, tá vendo? Teve gente que teve caso, sim. Conceição a gente tá até discutindo, né, Conceição? Ó, mas hoje essa não é mais minha cliente. Suziene, que nome diferente, que legal, sim, total, que legal, que bom que tem feito diferença aí no trabalho de vocês, tem realmente ajudado, porque o foco é trazer um conteúdo, a gente está trazendo aqui um conteúdo gratuito para vocês, mas ainda assim um conteúdo interessante e um conteúdo transformador na vida de vocês. Quero saber de vocês, quem já está aí com o compromisso de vir para as nossas aulas às 11 horas da manhã? Já colocou o celularzinho para despertar? Vocês já entraram para a nossa comunidade? Para você que quer entrar na nossa comunidade, a nossa comunidade está entregando para vocês conteúdos exclusivos, está fazendo o lembrete das lives. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, no grupo do WhatsApp, digita aqui, ó, live. Você vai receber um direct meu para você entrar, tá? Deixa eu ler aqui que a Verônica mandou e agradecer o comentário da Ana, conhecimento ouro, obrigado. Ó, a Verônica falou aqui, ó, minha sogra aconteceu com ela. Eu não sabia e eu limpei e drenei o pus, fiz uma boa limpeza e fiz o laser nela. Mas se eu soubesse antes não teria feito, mas graças a Deus deu tudo certo. O laser, dependendo do tipo de laser, né, Verônica, ele é muito bom para ação antibiótica, né? Agora a gente tem que entender qual tipo de laser ou qual tipo de luz que você utilizou. Se você está utilizando um laser vermelho ou infravermelho, eles ajudam no processo de recuperação tecidual, tá? Mas se a gente estiver falando aí de um laser para ação antibiótica, a gente vai estar utilizando ali um laser azul, né? Ou, nesse caso, uma luz azul ali seria muito interessante. E claro, nesse caso, como você tem a possibilidade de fazer um acompanhamento, é interessante, mas eu mesmo não faria drenagem, não. Ó, essa semana, a Michelle falando, ó, essa semana uma cliente me mandou mensagem falando que está com o canto da unha inflamado. Falou que quer tirar o alongamento porque acha que pode ser ocasionado por ele. Porém já tem mais de 20 dias. Depois de 20 dias que ela foi desenvolver uma inflamação, se for isso, com certeza não é o gel, não é o alongamento. A não ser que isso esteja associado com o desenvolvimento de uma dermatite de contato alérgico. Aí se você identificar que é uma dermatite de contato alérgico, uma alergia aos produtos, de fato, pode ter uma coisa a ver com a outra. Mas se não, aconteceu depois de 20 dias de fazer o seu serviço, com certeza não tem nada a ver. Ó, Estúdio Bilhar, né? Qual que é o seu nome maravilhoso? Eu acho que eu já te perguntei antes e eu não estou lembrando. Você fala aqui para mim que eu vou tentar gravar. Ó, as aulas são importantes demais, obrigado. Hoje vai trazer mais 20, perfeito, Aline, pelo menos veio. Isso aí, é lei. Segunda, terça e quarta, 11 horas. Sim, muito, estou amando, porque todos os dias faz minha cabeça funcionar e poder tirar as dúvidas de clientes com conteúdo fresquinho. Que legal. E deixa eu também fazer uma pergunta. Tá interessante a gente dividir entre conhecer, entender e praticar? Nalva,
Bilhar, Nalva, vou lembrar que eu tenho, a minha mãe tem uma amiga que chama Dalva, tá? E aí eu vou lembrar de Nalva, você vai ver. Legal. E vocês têm alguma história que vocês conhecem de outro profissional ou de algum caso que vocês viram na internet? E vamos melhorar. Eu ainda não consegui colocar o computador conectado aqui nas lives, mas eu tô gostando muito do público, porque depois que a gente começou essa comunidade, se a Natália estiver aí ao vivo, me conta. Você reparou que a chegada do público tem chegado mais rápido? Eu que vacilei, cheguei atrasado hoje, e ontem, né? Ontem eu tive um probleminha, mas a chegada do público tá vindo mais rápido, a gente tá já batendo 50, 60 pessoas assistindo essa aula bem mais rápido do que antes. A gente demorava às vezes 20 minutos para acontecer, e em 5, 10 minutos isso daqui já acontece. Ó, que legal, que bom que vocês estão gostando. Michelle falando, ela fez manicure normal e foi na podóloga, que falou que é porque não está removendo os cantos das unhas. Maravilhosa, dá uma olhada, mas se em relação a não estar removendo os cantos das unhas, isso não tem a ver com o produto, né? Tem a ver com questão, às vezes, de cuticulagem, e aí faça a sua avaliação técnica ali, que eu tenho certeza que vai melhorar. Mas não necessariamente é algo para se remover o produto. Mas se o seu cliente quiser remover, fazer o quê, né? Legal, Débora. Olha, ó, o posicionamento da Débora aqui, eu achei bem legal o comentário. É bom essa forma porque nos condiciona a aprender dessa forma, né? Eu gosto muito de trabalhar assim, porque é uma questão de degrau, né? Só um minutinho aqui, pronto. Acabou a bateria ali bateria não, o espaço, mas não tem problema não. Meus amores, quero fazer um convite para vocês. Quero fazer um convite para vocês, lembrar para vocês que amanhã a gente tem aula e amanhã a gente vai trabalhar o que de fato a gente vai fazer no nosso dia a dia. E amanhã eu quero trazer exemplos práticos, eu quero trazer exemplos para a gente imaginar situações diversas e o que a gente pode fazer nesse tipo de reclamação que o cliente vem trazendo com o Paronic, tá bom? E vou dar um gostinho daquilo que a gente viu no domingo, na aula passada, que era as de doenças infecciosas. E também, né, conversar com a Luciana dos Anjos, ela mandou lá um podcast, um áudio bem grande lá, para eu avaliar e trazer a resolução desse problema aqui, as orientações, tá? Então, ó, grande beijo para vocês, fique com Deus e a gente se vê amanhã. Outra coisa que eu também queria saber de vocês, vocês acham interessante eu trazer estudo científico, botar aqui como tela verde, né, no fundo aqui, e discutir o estudo científico? Porque a gente tem visto muito estudo científico ruim e que alguns profissionais estão se baseando em estudos científicos ruins, tá? Para poder ensinar coisas ruins para vocês. Eu vou começar a pensar nisso também, trazer esse formato de aula com estudos científicos que a gente vai desmistificando tanto a linguagem científica quanto artigos bons e ruins, tá? Legal, então tá. Conceição, vou te dar uma atençãozinha lá nos direct, tá? Vou te dar uma atençãozinha e também vou dar uma atenção agora para a Luciana dos Anjos para trazer a resolução desse problema aqui amanhã. Então, um beijo, fique com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Lu, obrigado. Que demais. Muito feliz, tá? Muito feliz pela participação de vocês. Tchau, tchau.